Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Boa noite, Denise, Lívia, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e eu vou convidar aqui uma pessoa muito especial que chama Ingrid, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, que vai falar sobre intestino e por que intestino pode estar alterando e dificultando você a emagrecer. Sabia que isso pode ter relação com o seu emagrecimento? Pode ter relação com aquele estufamento, aquela barriga grande, aquele inchaço, aquela distensão? Então vamos lá falar sobre isso. É tão importante falar sobre o intestino que a gente resolveu fazer essas lives. É uma sequência de lives, a gente vai falar toda quarta-feira. E durante essas lives, você como tratar o intestino, o que fazer com esse intestino alterado e o porquê que isso está causando o excesso de peso, a alteração hormonal, tudo que há de melhor na relação intestinal e o de pior também a gente vai comentar, né, Ingrid? Oi, Dai, boa noite, pessoal. Exatamente. Vamos falar aí sobre o nosso segundo cérebro, o nosso intestino, super, mega, hiper importante, tanto no nosso emagrecimento, na nossa manutenção de peso, nos nossos hormônios. Oi? Acho que caiu aqui para mim, Ingrid. Oi? Boa noite, Denise. Boa noite, Euzenir, Juarez, sejam bem-vindos. Eu acho que teve um problema ali com a internet da Ingrid. Vamos ver se ela consegue voltar aqui em instantes. Mas, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre assuntos muito importantes relacionados ao intestino e que você precisa saber, precisa indicar e mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas que têm esses problemas relacionados ao intestino, que você às vezes não sabe, mas tem, e que pode estar relacionado a várias doenças. E aí, voltou? Não tô conseguindo te ouvir. Ingrid, vamos lá. Ah, ok, daqui a pouquinho ela deve voltar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relação intestino e emagrecimento. Você sabia que existe uma relação intimamente ligada a emagrecimento e também o intestino? Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, para vocês ficarem nessa live, entenderem o porquê dessa relação. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que o melhor medicamento hoje para emagrecer, que todo mundo conhece, se chama Monjaro, não é mesmo? Pois então, você sabia que o Monjaro, ele atua em dois hormônios intestinais, GIP e GLP-1? É por aí que para vocês já entenderem como que o intestino realmente tem influência em tudo sobre o seu emagrecimento. Ou seja, a gente consegue fazer um emagrecimento sem Monjaro. Sabia disso? E se você quer saber disso, como que vocês vão estimular o seu intestino a produzir um Monjaro gratuito, eu sugiro que vocês chamem muitas pessoas para entrarem nessa live, para ajudar a gente a ter várias pessoas aqui conhecendo esses segredinhos que eu vou contar hoje. E no final da live eu vou contar 3 coisas que fazem você produzir um Monjaro sozinha. Vocês estão curiosas, né? Então eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com informações super valiosas. Certo? Vamos lá. Vou convidar aqui a Ingrid novamente, ver se ela consegue entrar. Oi, Olá! Consegui voltar! agora sim. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, Dai. É um prazer estar aqui com você.
essa mulher referência em modulação intestinal. Poder compartilhar com você é fora de série. Ah, coisa boa, Ingrid. Vamos lá, deixa eu contar aqui para vocês. Então, durante toda essa semana, a gente vai ter lives com os nossos alunos da mentoria. A mentoria é só para médicos e a gente fala só sobre modulação intestinal, clínica avançada, resultados clínicos e também exames laboratoriais dos pacientes para que realmente esses pacientes tenham melhor qualidade de vida, assim como vocês que estão aqui hoje e querem saber um segredinho. Ingrid, eu contei para esse povo que nós vamos, no final, contar para eles como que faz Monjaro gratuita. Nossa, você liberou o ouro já assim, logo no Mas começo? na primeira aula, você acredita? Não, você tá demais, hein, Dai? E eu falei para eles que eu só vou liberar se esse número aqui aumentar, Precisa? não Vamos é? bater pelo menos 50? Isso, a hora que bater 50 a gente conta já uma coisa. Vamos combinar assim? Vamos. Aí, ó, então você já manda aqui, ó, de ladinho, já manda o direct para a pessoa que quer, que você precisa saber, que precisa saber dessa live, conhecer aqui o que a gente vai falar sobre intestino e emagrecimento. Já põe ali no direct, já manda para essa pessoa, fala assim, vem para essa live, é importante. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu primeiro, antes da gente começar tudo, vou apresentar essa querida, que é uma aluna minha muito querida, que ela chegou assim, ó, arrasando, estudiosa pra caramba, sabe muita coisa. Inclusive, eu até tiro algumas dúvidas, né, Ingrid, sobre tireoide. A Ingrid, ela é médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, especialista em tireoide. Imagina só, gente, uma pessoa que é especialista em cirurgia de tireoide, que é uma das coisas que atrapalha também no emagrecimento, e agora especialista em modulação intestinal. A gente tem tudo para que você, né, cresça, evolua cada dia mais, Ingrid. E assim, ó, o mundo é até pequenininho para você. Eu tenho certeza que você vai Ah, estourar aí muito, muito, muito. Se vocês precisarem, alguma vez de cirurgião de cabeça e pescoço, um especialista em tireoide, tá aqui a Ingrid. Já começa a seguir ela lá para vocês aprenderem muitas coisas, né, Ingrid? Conta um pouquinho da sua experiência. é verdade, Dai. Eu tenho já quase 15 anos de formada. Fiz a residência em cirurgia geral, me especializei, me apaixonei pela cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente pela tireoide, que ela é um nosso maestro, né? Junto com Com o certeza. intestino. Sem a tireoide a gente não vive, né? A gente precisa do hormônio da tireoide para funcionar. E não é só aquele hormônio que está normal no exame de sangue, não. Tem que ser um Uhum. hormônio metabolicamente ativo. E onde ele é ativado, Dai? Duvido o povo acertar aí onde que ele é ativado. Por que que eu tô aqui com você? No intestino, né? Olha só. Tá Né? Não vendo? tem como a gente pode dar hormônio, 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 hormônio. Se não tiver o intestino funcionando bem, o hormônio do comprimido, depois da cirurgia ou antes da cirurgia, independente da doença que tenha na tireoide, não vai ser metabolicamente ativo se não for convertido no intestino saudável, né? E você sabe o que foi mais impressionante, o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos com a medicina integrativa, com a nutrologia, que eu tive excelentes professores com você, é que antes o cirurgião de cabeça e pescoço clássico, ele vê o TSH e o T4 livre, aumenta ou não o hormônio baseado naquele exame de sangue e não no sintoma do paciente. Porque se o exame, a gente aprendeu a vida inteira na medicina clássica de que se o exame de sangue está normal, tá tudo certo. Então ele não está ganhando, ele tá ganhando peso por outro motivo, não é a tireoide, ele está fadigado, está caindo cabelo, não tem nada a ver com a tireoide. A tireoide está perfeita. E esse foi um discurso que eu tive por muito tempo, até aprender essa medicina integrativa, a medicina moderna, que é de prevenção, não somente de tratar a doença. E o intestino, eu tô cada vez tão maravilhada quanto eu amo a tireoide, eu tô amando o intestino.
Eu tenho certeza que vocês vão amar ainda mais intestino depois dessas temporadas aqui com a gente sobre intestino. Porque olha só, gente, como a Ingrid comentou, intestino realmente é segundo o cérebro. Se você não tem um intestino adequado, você não vai ter qualidade de vida. Infelizmente, tudo passa pelo intestino. E que legal, né, Ingrid? Assim, ó, é interessante quanto os pacientes eles ignoram os sinais de intestino alterado. Eles acham que intestino alterado, assim como da tireoide, né? Falar que é só só o exame laboratorial que não está alterado, tá tudo bem. É realmente as pessoas acharem, eu vou 2 vezes no banheiro, 3 vezes no banheiro, tá com diarreia, tá com o intestino mais parado, tem 3 dias que não vai no banheiro, o cocô boia. O cocô tem que afundar, vocês sabiam disso? Conta aqui pra mim, gente, no direct aqui, ó. Quem sabia que o cocô não pode boiar? O cocô tem que afundar. Vocês sabiam disso? Conta Então, aí, gente. falem aí, gente. Vamos colocar ali no direct. Vamos conversar com a gente. Então, assim, o quanto é importante a gente pensar nos sinais que o corpo dá. Eu vou dar um exemplo: queda de cabelo, a unha fraca, o intestino parado, a pele seca, aquele olho todo inchado, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: é normal. Não, é o meu normal, eu sempre fui assim. Mas será mesmo que isso é normal? Né, Ana? É verdade, você descobriu comigo que não é normal pro cocô boiar. Cocô boiou, tá errado, tá? Então, a gente só pensa, eu falo que o médico, ele só foi tratado, pensado para fazer diagnóstico do exame laboratorial. E esqueceu um pouco da clínica, né? Eu tinha um professor, deixa eu contar só uma história aqui, Ingrid, depois você conta as suas aí. Mas eu tinha um professor, baixinho assim, cara, chama João. O melhor professor da minha vida. Ele mandou assim, ó, vai lá, examina aquele cara assim, assim, assado. Aí eu fui lá, Ingrid, e aí eu examinei, né, o paciente, falei, nossa, não... assim, eu tava no 2º ano, né, de medicina. Eu falei, não tô achando nada, pra mim, normal, não vejo nada. Aí volta lá, vai ver direito. Aí eu fui lá, eu olhei, peguei a ficha, né? Porque menino é assim, né? Menino que eu falo, tá começando a profissão, né? Não sabe nada ainda, praticamente. Eu não tava no 2º ano, não, 2º período. Aí eu fui lá na ficha dele, olhei, não tinha nada, né, na ficha dele. Ele falou assim, eu sabia que você ia lá, por isso que eu tirei tudo da ficha dele. Eu quero que você examina ele. Aí a hora que eu fui examinar, eu vi, não percebi. Ele voltou comigo lá à beira do leito. E falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Aí eu falei, tô, pescoço. Ele falou assim, não, essa veia tá passando aqui. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Ela tá aumentada, ela tá grossa, Engurgitada. engurgitada. Eu falei, é mesmo, né? Eu falei assim, presta atenção. Aí ele apertou o fígado, pum. Aí eu falei, não, que legal. Olha o fígado prejudicando, né? Assim, fazendo uma insuficiência hepática, causando um refluxo aqui, fazendo um engurgitamento de jugular. Eu falei, nossa, que interessante, né? E ali a gente percebe que exame nenhum laboratorial, o exame laboratorial dele era ótimo, não era tão ruim assim também, não. Você vê o tanto que alterações de laboratório não justificam a clínica. Vocês que estão aqui pode falar. Eu não pego do cabelo, do fio do cabelo até o dedão do pé, eu examino, gente, né? O quanto que é importante mesmo essa relação, assim, de examinar, de olhar. Então, quando você vê o cabelo fraco, a unha fraca, né, a pele seca, você tem que pensar no hipotiroidismo. Né não, Ingrid? A É, pessoa, eu falei ontem na aula, né? A gente deu aula até 1 hora da manhã, né, Ingrid? O que eu foi. comentei lá? Sensação de frio, né? A gente tem que ver, não é só laboratório, né? É. É isso aí. Então, assim, o que que acontece? A gente pensa assim, ó. Tem rabinho de porco, focinho de porco, corpinho de porco, mas o povo fala que não é porco, é rato. Não é, gente, é porco mesmo, né? É porque você tá pensando que não é
porque o exame laboratorial não deu errado. Opa, peraí, né? Então, realmente a clínica é soberana. É o que você vê com o paciente. E quando você vê intestino, intestino, ele é interessantíssimo. Ingrid, conta pra gente aí um dos motivos do intestino estar dificultando a perda de peso desse pessoal. Bom, vamos começar pela falta de absorção de vitaminas e minerais importantes para o nosso organismo, né? Quando a gente tem o intestino alterado, a gente não consegue fazer a absorção adequada do alimento que você consome. Então, mesmo você tendo uma dieta correta, fazendo atividade física, você não consegue absorver ferro, vitamina B12, vitamina D, cálcio nas suas formas ativas, que o que a forma é ativa? Você precisa entrar dentro da célula para fazer ela funcionar, deixar a nossa célula saudável, né? Se você não tem o intestino saudável, você não consegue fazer essa absorção. E com falta de absorção, seu corpo não tem nutriente para emagrecer, né? Ele vai estar trabalhando em modo de socorro, em modo de ajuste e não consegue fazer coisas que você precisa emagrecer. Então, fala assim, nossa, eu como quase nada e não emagreço. Eu faço jejum intermitente e não emagreço. Por quê? Será que você está absorvendo as vitaminas, os minerais que você realmente precisa? Será que nesse seu intestino, o que você está comendo, por ele não estar bem, você não está absorvendo a parte ruim, entre aspas, da comida e a parte boa está indo embora? Então, né, a gente tem com o intestino ruim quem absorve mais caloria do que outra. Eu posso comer um salmão grelhado, a Dai também, eu não absorver nada e ela absorver as coisas boas. Então, assim, eu só absorvo caloria e não absorvo nutriente. É verdade. Então, vamos lá, né? A Ingrid falou sobre um ponto muito importante. A maioria das pessoas acham que, Daiane, eu só sou acima do peso porque eu como. Mentira. Eu pego muitas pacientes que não comem nada e é mesmo assim estão acima do peso. Se você conhece alguém assim, como a gente está comentando aqui, que come pouquinho e engorda, comenta aqui pra gente, tá? Quando você pensa em intestino, e é por isso que a Mounjaro teve esse pico tão grande, né, de sucesso, né, do emagrecimento, porque, como eu disse no início, ela age em intestinos, GIP-GLP-1. Então, o que acontece? Nesses pacientes, quando você tem, mesmo comendo pouco, você tem uma alteração dessa microbiota, fazendo com que o acúmulo, como a Ingrid comentou, o acúmulo de calorias é maior do que a outra pessoa. Então, vou dar um exemplo bem fácil, né? Eu comi um docinho. Você foi boazinha, né? Você comeu um salmão. Eu vou falar do docinho. Pô, detalhe, gente. Você sabia de um negócio? Quem tem alteração no intestino tem necessidade de comer doce, principalmente depois da alimentação salgada? Será que tem alguém aqui que tem esse sintoma? Se tiver, meu amigo, deixa eu contar uma coisa pra você. Você tem Levanta a alteração mão intestinal, aí. não é? Pô, Mas olha só que legal. Se você pega um docinho, esse docinho é o mesmo docinho que a doutora Ingrid comeu. A gente escolheu, vamos lá, um bombom sonho de valsa. Bombom sonho de valsa, ele tem 80 quilocalorias. Se eu tenho um intestino ruim, que tem mais firmicutes do que bacteroidetes, depois eu explico isso. E a Ingrid tem, ao contrário, ela vai. Se o meu intestino é ruim, gente, tá? Meu intestino é ruim, eu absorvo 80 quilocalorias desse docinho. A Ingrid absorve 50, 40 ou até 30. Vocês entendem que o mesmo docinho fez eu engordar e ela não? Fez eu ter mais energia, de acumulada de energia e ela não? Então, vocês já devem ter visto aquelas pessoas que realmente comem pouquinho e engorda.
E aquelas pessoas que comem muito e não engordam nada, não é? E Né? antigamente a gente falava que era só genética boa, sorte na vida. Não é. Isso se chama intestino, não é, Ingrid? Como é que é essa Exato. relação Firmicutes-bacteroidetes, Ingrid? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Vamos, vamos falar. A, as firmicutes, né, são um tipo de microbiota boa do Isso. intestino, né? Isso. Enquanto quem tem grande quantidade desse tipo de bactéria no intestino, também a Arquemansia também é uma bactéria boa, ela tem a maior propensão de não absorver tantas calorias no mesmo alimento ingerido. Isso mesmo. Enquanto quem não tem vai absorver tudo que pode, que não pode, o que precisa, o que não precisa daquele alimento. E Isso. acaba tendo mais retenção de caloria, ganhando peso com mais facilidade, com mais dificuldade de perder, porque essa relação é muito importante também para um hormônio que todo mundo compra na farmácia, gasta o 13º, as férias, pega emprestado com o patrão para comprar uma canetinha, né? E não consegue ter uma alimentação e ver qual que é o tipo de microbiota que está tendo e produzir sua própria canetinha endógena, né? Isso. Muito bem. Tá vendo que os meus alunos, ó, isso tudo é improvisado, né, Ingrid? A gente combinou isso aqui? Pior que não, nem deu tempo. É tudo realmente ao vivo para vocês mostrarem que meus alunos sabem tudo. E realmente é isso que ela comentou, né? Então, a relação Firmicutes-bacteroidetes é uma microbiota que a gente tem dentro do intestino que facilita, né, essa ingestão de calorias. Então, quanto mais a pessoa tem uma alteração dessas microbiotas, fazendo com que o paciente tenha um aumento de peso fácil, rápido, né? Ingrid, tem mais alguma coisa assim que você vê que essa alteração intestinal pode causar um aumento de peso, que você queira comentar? Tem a resistência à insulina, né? Que é o que você falou do docinho depois da comida salgada, né? O que que acontece? Por dessa descompensação, né? Que hoje em dia tem o nome de disbiose, né? Que é qualquer tipo de descompensação, ou porque você tem excesso de bactéria ruim, excesso de bactéria boa também não é bom, ou você porque tem fungo dentro do intestino causando doença, né? Então a disbiose é uma doença. É, Você tem a chance de ter uma resistência à insulina maior. O que é resistência à Isso. insulina? É quando o seu pâncreas, que é quem produz a insulina, precisa trabalhar muito mais para absorver aquele docinho, aquele sonho de valsa que ela comeu. Então, ela vai lá, é, janta, almoça, faz uma dieta equilibrada, só que ela está absorvendo todas as calorias daquele almoço, né? Aí o seu pâncreas, que está trabalhando lá 100%, subiu a glicemia no sangue, o pâncreas vai trabalhar mais, porque absorveu muita caloria, ele vai jogar muita insulina para tirar a glicose, para fazer a digestão, fazer a absorção, e aí, de repente, do mesmo tanto que ele soltou de insulina, captou a glicose, você já não tem mais glicose no sangue. E ela Hum. despenca. Aí vem aquela vontade insuportável que você precisa comer algo rápido, de digestibilidade rápida. Aquele açuquinha depois de qualquer refeição. E aquele açuquinha vira uma bola de neve, né? Porque toda vez que você vai fazendo isso, a insulina aumenta e despenca a glicemia. Aí você vai lá e come de novo. Aí você já absorveu muito mais caloria do que você realmente precisava. É isso aí. E uma coisa muito importante, né? Isso é a questão da resistência à insulina. Gente, a hora que bateu 20, 30 aqui, ó, eu vou abaixar um pouquinho. Quando bater 30 aqui, eu vou contar o primeiro segredo que vocês vão fazer para vocês produzirem um GLP-1. Então, ajuda a bater 30 aqui, ó. 30. Seguinte, a compulsão alimentar, ela é causada pela resistência à insulina. Então, como que acontece, né? Se você tem uma resistência à insulina,
Isso faz com que o corpo tenha uma necessidade de consumir mais calorias e mais açúcar, e isso faz com que o paciente tenha mais absorção dessa caloria e acúmulo em locais específicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da doença de lipedema, né? O lipedema é uma doença de predominância estrogênica que está intimamente, ó, bateu os 30, eu vou contar o segredo. Que tem uma relação, já vou contar até relacionada ao lipedema, que em pacientes com lipedema, com predominância estrogênica, geralmente é um paciente que tem dificuldade de emagrecimento, né? E que um dos tratamentos para ele é realmente a tirzepatida. Mas por quê? Porque a maioria dos pacientes com lipedema tem sensação de inchaços nas pernas, dores nas pernas, e isso está intimamente ligado à microbiota intestinal. E quando você faz uma suplementação adequada, para esses pacientes, você melhora a dor, o cansaço, a fadiga e trabalha a resistência à insulina. Se você trabalhou a resistência à insulina nesse paciente, utilizando, por exemplo, ó a dica, vou contar para vocês. Por exemplo, a berberina. A berberina, ela é uma medicação, né, uma suplementação que quando você é utilizada ali antes do café, almoço e jantar, você melhora já, você ajuda a melhorar essa microbiota, tratando bactérias patogênicas, matando essas bactérias patogênicas e melhorando o perfil de bactérias benéficas. Então, a primeira dica de todas, né, dessas três que eu vou dar, se bater aqui mais agora, eu preciso mais aqui, 35 pacientes. Pessoas aqui, ó. Se bater mais 35, eu dou mais a segunda dica. Então, a primeira dica é a berberina, né, Ingrid? A gente fala tanto da berberina, mas tanto da berberina na modulação intestinal, o quanto isso é benéfico e ajuda tanto nesse intestino, facilitando essa redução de bactérias patogênicas, aumentando bactérias boas, facilitando o paciente emagrecer. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar ali no lugar do monjaro, no lugar não, ou associado até, ou até no local, é a berberina. Por isso que você está modulando o seu intestino, melhorando essa microbiota e facilitando você fazer manutenção de peso, emagrecimento, qualidade de vida. Então, é tão interessante essa relação resistência à insulina, com o uso da berberina relacionado a doenças e intestino. O quanto isso, quando você faz, né, um tratamento específico ali do intestino, facilita você emagrecer, né? Facilita você ter qualidade de vida, né, Ingrid? E tirando que a berberina é um fitoterápico, né? Então, para Sim. quem é contra usar canetinha, que acha que é um atalho, de tantas coisas que a gente usa, de tantas crenças limitantes que a gente escuta de tanta gente, a berberina ela consegue ser uma portinha de entrada aí, né? Para a gente começar o tratamento. É isso aí. E assim, é muito tranquilo de utilizar ela como uma planta, um fitoterápico. E assim, gente, a maioria das pessoas que utilizam da forma correta faz uma melhora metabólica bem importante, sabe? Então, assim, o quanto realmente que intestino está relacionado com o emagrecimento, né? Se você pega uma medicação dessa que trata intestino, resistência à insulina e você faz emagrecer, ali ajudando no emagrecimento, o quanto realmente o intestino é importante. Mas, gente, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, né? Hoje a medicação, como eu falei para vocês, a melhor medicação para emagrecimento atua lá. Então, se você não tratar desse bichinho, quando você parar com o uso da Monjaro, sabe aquelas pessoas que reengordam tudo? Ou até mais? São pessoas que não tratam intestino. E é o que a gente faz hoje, né, Ingrid, com todos os nossos pacientes. É por isso que a nossa porção, e tá aqui, alguns pacientes meus, eu vou querer que ela fale aqui, ó. Conta aqui pra gente, tá? E você tá aqui, não tá? Tá, e conta pra gente se você reengordou depois que você emagreceu comigo, fazendo a modulação intestinal. Dá um oi aí e manda para o pessoal. O quanto realmente, quando você faz a modulação correta. Gente, detalhe: modulação do intestino não é usar probiótico, pelo amor de Deus. Ingrid, quer comentar alguma É coisa? muito, né? Porque
Todo mundo acha que tá modulando o intestino é da probiótico, pré-biótico, simbiótico, que são os dois juntos, né? Um é a comida da microbiota, a outra é a própria bactéria, né? Não adianta você dar um monte de bactéria boa se você tiver bactéria ruim, né? Elas vão continuar em desequilíbrio e nada está mudando. Na verdade, você pode estar piorando, né? Porque se você está dando comida para bactéria ruim, ela vai lá e vai matar a sua bactéria boa. Então, Isso. o grande erro é não limpar o intestino, né? Como a Dai sempre diz, não limpar a casa antes de fazer a mudança, né? Você tem que limpar o intestino, você tem que garantir que você esteja sabendo onde você está lidando, né? E uma coisa importante é você fazer o teste intestinal para a gente poder saber tratar com ciência, não tratar de qualquer jeito, porque Isso. muita gente sai tratando e limpa o intestino certo, errado, de qualquer jeito, né? É, e você tendo teste intestinal, você consegue dizer para o seu paciente com A mais B, baseado em estudo científico, baseado em evidência, o que ele está precisando, né? Então, você não está tirando da sua cabeça ir lá na farmácia comprar o 20 bi, agora tem o 35 bi, e dá para ele achar que isso é fazer modulação intestinal. Não, isso aí é você dar comida para coisa boa, para coisa ruim, sem saber o que você está fazendo, só para tampar o sol com a peneira, né? É verdade. Então, assim, ó, como a Ingrid mesmo comentou, gente, probiótico, prebiótico são os bichinhos do bem. Ele é bom, mas o negócio é na hora certa, né? É você saber realmente o momento certo de conduzir esse bichinho, de utilizar esse bichinho, que é o probiótico. E olha lá, a Thay respondeu, ó, disse que não engordei nada, tô cada dia melhor. E a Morena, que trabalha com a gente lá, é um excelente comercial, falou, Thay é a outra mulher. Realmente, está maravilhosa depois do tratamento. E a Thay respondeu, né? Cada dia mais feliz com meus resultados. Por quê? Você não pode pensar só em emagrecimento, gente. Se você está pensando só em ir lá, em perder peso, esquece. Porque o emagrecimento é uma consequência do tratamento, né? Depois que você faz um tratamento específico do intestino, você acaba melhorando tanto a qualidade do paciente em todas as áreas. É libido, é disposição, é ânimo, é vontade de viver, é redução. Eu já tirei, não sei se a paciente está aqui, mas eu já tirei medicamentos antidepressivos de pacientes porque a gente tratou o intestino. O quanto que é importante essa relação intestinal, né, com uma microbiota boa. E não tem como, é impossível a gente pensar que você vai fazer isso da sua cabeça. Existem milhões de bactérias dentro do intestino. E aí, quando você pensa, eu tenho milhões de bactérias, o que está causando o seu descontrole? Excesso de bactérias, excesso de fungo, é uma hiperpermeabilidade do seu intestino, é um intestino que está aberto, é um intestino que está produzindo beta-glucuronidase, é um intestino que está produzindo fatores inflamatórios, que está diminuindo a sua imunidade. Porque as pessoas não relacionam isso, né? Intestino é relacionado à imunidade. Se sua imunidade é baixa, ruim, daqui a pouco você tem realmente uma alteração do intestino que você nunca pensou. Mas, meu intestino é ótimo, meu intestino é bom, eu faço cocô todos os dias. Será que realmente é bom? Né? Então, olha lá, inclusive meu intestino era muito lento antes do tratamento. Realmente, hoje está adequado, provavelmente, eu espero. Porque realmente não tem como, a gente precisa modular esse intestino para a pessoa ter o resultado que a Thay teve. O resultado que a Julie teve no emagrecimento no lipedema. E não esquece, gente, médico que não trata lipedema tratando o intestino, corre dele, porque você vai ter um retorno da sua obesidade ali, dessa gordura inflamatória. Porque você tem que tratar a inflamação. E a inflamação começa sendo tratada lá no intestino, tá? Então, é muito importante quando você pensa nisso. Olha lá, sua paciente lá, Eliana, Gracinha. Depois que comecei o Ah, tratamento com a doutora Índice, estou me sentindo muito bem. Que bom. e é verdade, a paciente
pós-bariátrica, né, que a gente também tem que levar muito em consideração. Na verdade, dois grupos de pacientes que não sabem e com certeza se investigar vai ter problema intestinal, né? Os que estão usando o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né, em todas as suas formas aí, e os pacientes pós-bariátrica, né? Isso. Uma por conta da quebra de barreira durante o ato cirúrgico e pela própria cirurgia da bariátrica que você mexe no intestino, né? Na hora que você corta o estômago, na hora que você reposiciona o intestino, as bactérias mudam de lugar, É isso. né? E elas mudando de lugar, elas vão mexer onde elas deviam fazer a absorção, tanto que bariátrico, o paciente pós-cirurgia bariátrica precisa fazer suplementação de vitamina e mineral, porque ele não absorve, né? Por essa mudança no trato intestinal. Porque é uma cirurgia metabólica, sim, que ainda tem as suas indicações, sim, né? Então, junto com o Mounjaro, com o Ozempic, a cirurgia bariátrica e metabólica, né? Porque não é só cirurgia bariátrica, e metabólica. Isso. Ela vai tratar a sua resistência à insulina? Sim, porque ela está mexendo no intestino, né? Porque é uma cirurgia que mexe no intestino. Poxa vida, olha aí, foi uma cirurgia que revolucionou o tratamento da obesidade. Porque antes da cirurgia a gente tinha algumas medicações que tinha no máximo 10, 12% de perda de peso, né? Cirurgia bariátrica aí vai para 30%, uma cirurgia bem sucedida, 30% de perda de peso. Com o Mounjaro, a gente está batendo aí 25%, paciente excelente respondedor, 27% de perda de peso. Para 2027, 28, quem sabe chegando a retradutida aí, batendo tanto quanto a cirurgia bariátrica, né? E todos eles fazendo alteração no seu metabolismo, fazendo alteração no intestino. E o pessoal aí, muita gente fica falando assim, nossa, agora todo mundo é só papagaio, né? Só fala que intestino, intestino, agora é moda no intestino. Não é moda. O pessoal da cirurgia bariátrica e metabólica, há lá 20 anos atrás, já tinha pensado nisso daí e fizeram o Y de Ru pensando nessa mudança, pensando em tratar a resistência à insulina. Então não é uma Justamente. coisa nova, não é modinha, não. É que tem muita gente usando o Mounjaro como modinha, É. né? Que são coisas diferentes. Errado, né? Errado. Um uso errado, né? Mas é muito interessante, assim, o que a Ingrid comentou. E eu quero trazer até um ponto bem reflexivo para vocês aqui. Eu quero que cada um de vocês que já tiveram ou estão acima do peso neste momento, pense o seguinte: qual foi o momento do qual você aumentou peso? Eu vou dar a primeira dica. Depois que eu tive neném. E eu vou falar para vocês, é bingo que esse neném veio de cesárea. Tayane, o que, que tem a ver cesárea com excesso de peso? Vocês têm alguma relação aí? Vocês acham que isso tem uma relação? E aí, me conta aqui, eu não vou falar não. Vocês engordaram depois da gestação? Quem aqui engordou depois da gestação e não conseguiu perder peso? Mesmo as pessoas que conseguiram perder peso, ficou com residual. Conta aqui pra mim, você é uma dessas pessoas? Eu vou contar pra vocês o problema. O problema é que lá você fez uma disruptura intestinal, com a microbiota alterada. E aí, ninguém tratou seu intestino. Ninguém olhou para a base do problema. Olha lá, Márcia. Ninguém olhou para a causa do problema, né? Eu engordei depois que tive minha bebê. Eu quero mais. Tem muita gente aqui na live, ó, 25 pessoas. Pelo menos dessas aqui deve ser umas 20 mulheres.
Quem mais engordou depois de alguma cirurgia bariátrica? Ou cirurgia. Bariátrica não, né? Depois de uma cirurgia abdominal. Eu falo assim, ó, cirurgia abdominal, eu tô falando apendicite, vesícula, cesárea, abdominoplastia, cirurgia plástica abdominal, né? Vamos lá, E aí, mulherada. quem Não aumentou levanta a mão. peso depois de alguma cirurgia abdominal aí? Eu conto ou você conta, Ingrid? Ah, eu acho que não, a gente não tem 30, não vale a pena contar, não. O pessoal Ah, é não tá verdade. interagindo. O É pessoal não tá verdade. interessado, não. Olha lá, a Thaís já comentou que sim, a Rosana sim. E aí, nós vamos contar o segredo para essas pessoas emagrecerem? Vamos não, né? Ainda não chegou no 30, ninguém tá ajudando a gente aqui, né? Pois é. Ah, vamos lá, gente. Ah, ó, a Va- Dânia, olha lá, aumentou. Gente, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Pensem isso, sabe? Porque às vezes a gente tem que pensar fora da caixa. Ó, eu senti depois a retirada dos linfonodos do abdômen. Olha lá. E agora eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Olha só. Depois da retirada dessa cirurgia de abdômen, não aconteceu só ao aumento de peso. Teve muita gente que depois de cirurgia de vesícula, de apendicite, que teve que fazer uma cirurgia ali de cesárea, aumentou depressão, ansiedade, estresse, irritabilidade. Teve que usar medicamento para depressão. Entendeu? E assim, ó, por que será? Essa é o que eu quero deixar para vocês. Será que é só uma mera coincidência? Será mesmo que é só uma mera coincidência você ter feito uma cirurgia de barriga e de repente você está aumentando o peso e não consegue emagrecer? Você está com ansiedade, está caindo o cabelo, está com a unha fraca, está indisposta, está fadigada, está cansada, parece que não rende nada, o dia não rende, o cansaço vem. E aí, vocês têm algum desses sintomas? Piorou os sintomas da menopausa, depois de uma cirurgia abdominal, né? Fez uma plástica e de repente, puf, aumentou peso. Olha lá, a Marlene comentando, toda eu. Verdade, verdade, cara. E eu vou contar pra vocês o que ninguém contou até hoje. Isso é intestino. Isso é uma alteração que você fez na sua microbiota. Gente, pensa comigo. Você abriu a sua barriga para centro cirúrgico. Vocês acham que centro cirúrgico tem bactéria boa, bactéria boazinha? Essas coisas que a gente não vê aqui, né? A gente não vê essas bactérias aqui. Mas lá dentro do hospital, será que são bactérias boazinhas? Gente que acabou de tirar uma perna lá infectada, será que o ambiente conseguiu ser detoxificado antes? Né? E a culpa a gente acha que é da anestesia. Tadinha da anestesista, né? E outra, cadê os médicos que não estão vendo isso, sabe? Cadê os médicos que não estão tratando o intestino ainda, que não tá pensando na microbiota? Fez uma cirurgia abdominal, por que não corrigir essa microbiota antes de eu fazer uma alteração grave e você ter depressão, ansiedade, cansaço, fadiga? Vai esperar você passar 2, 3 anos e ficar desse jeito? E depois achar que a culpa é sua, que a culpa é do marido, que a culpa é ruim, a vida que é ruim. Não é a vida que é ruim, não. É seu intestino que tá ruim. Não tá absorvendo vitamina, não tá absorvendo minerais, não tá fazendo nada, né? Ah, Lucélia. Nunca fiz cirurgia, mas tenho esses sintomas. Vamos lá. Tem que investigar esse seu intestino, hein? Conta pra gente se seu intestino é ruim. Será que você não fez nada ainda para fazer uma disruptura intestinal? Vou contar outras coisas que faz disruptura. Álcool, comida industrializada, óleo, ketchup, maionese, né? Os fast foods. Quem não pede comida no iFood aqui? Quem só come em casa, A bonitinho, marmita. salada, verdura, carninha, arroz, feijão, mandioca. Será que você não fez uma alteração na sua microbiota pela alimentação, né? E Pelos hábitos ti- de vida?
Tirando que você estava comentando fadiga, depressão, os hormônios são metabolizados, não é só o hormônio da tireoide no intestino, não, né? O a serotonina, que é o hormônio da depressão, basicamente, todo intestino. Hormônio estradiol, né? Aquele do câncer de mama, sabe? Quem tem intestino ruim aumenta que a gente tem 5 tipos de estradiol, né? O de estrona, de hormônio feminino, resumidamente, né? O estradiol é a forma boa. E aí, a estrona e o estriol são formas ruins. E quem está com o intestino ruim não está metabolizando o estriol, está metabolizando a estrona. E isso aumenta. Então, câncer de mama está muito relacionado a paciente já com desbiose, que ninguém prestou atenção. Isso. Então, um jeito da gente prevenir câncer de mama, além da medicina tradicional, aqui ninguém está falando o contrário, não, tá? Fazer ou a mamografia, acompanhar com o ginecologista, com o mastro, seu ultrassom, a história familiar, mas assim, você tem uma predominância estrogênica, você tem que investigar. Por que que você está tendo essa predominância estrogênica? É seu intestino que está metabolizando errado? É isso aí. E, gente, eu vejo isso com muita clareza. Quando a gente pede o teste, né? O teste intestinal, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para fora do país. Quando você pede um teste desse e vem lá pra gente explícito, né, uma beta-glucuronidase em excesso, significa que esse paciente está produzindo essa beta-glucuronidase, como a Ingrid comentou, fazendo uma alteração dessa conversão de hormônios, né? Essa conversão errada dos hormônios. E isso faz um aumento gradual e intenso de nódulos na mama. E esses nódulos podem ser cancerígenos. E detalhe, não é só no nódulo da mama. É aí aquela paciente que vai apresentar miomatose, endometriose, mioma, endometriose, né? Síndrome de ovário policístico, que são todas as doenças relacionadas a síndrome de predominância estrogênica, alteração errada desses hormônios. Eu atendi uma paciente essa semana passada, jovem, que teve que retirar ali um ovário e acabou entrando em menopausa precoce. A estrona dela no sangue estava em 420. Gente, modulando o intestino. 420 aumenta muito o risco de câncer de mama. Quando a gente modulou o intestino dessa paciente, foi para 24. Ou seja, olha o quanto estava errado essa relação hormonal. Essa paciente tinha fogacho, cansaço, fadiga, indisposição, não tinha libido para nada. De 20 e poucos anos ela tinha, 26 anos. Tem, né? Ela tem. E assim, totalmente fadigada. E aí você pensa assim, será que é culpa só dos hormônios porque ela tirou o ovário? Não, porque quando ela retirou o ovário e fez 50 cirurgias na barriga, que ela teve 2 filhos, foi cesárea, retirou o ovário, teve que refazer a cirurgia. Será que nessas cirurgias ela não fez uma alteração da micro... Não, será não, né? Ela fez. Tanto é que o teste intestinal mostrou pra gente uma beta-glucuronidase alterada, um excesso de IgA, mostrando que a imunidade dela estava péssima, né, por causa do intestino, mostrando que tem uma virulência de uma bactéria importantíssima, que é a H. pylori, que não dá nos exames de endoscopia, que ela já tinha feito vários, mas lá no teste mostrou que ela tinha uma virulência extremamente alta, mostrando que essa paciente precisa matar essa H. pylori. Que se não matar essa H. pylori, ela não vai ter qualidade de vida. Olha que interessante o quanto é intestino nessa vida desse paciente. Se você não tratar, você vai achar que é normal. É normal ter cansaço, é normal ter indisposição. Não é normal, né? Não é normal. É normal ser constipado? Ah, não é Não é mulher. normal. É verdade, aí, ó. A Marlene tá no caminho certo, escolheu a pessoa mais maravilhosa para tratar realmente as causas. E faça exatamente o que a Ingrid pede, Marlene. Não vai fugir de jeito nenhum, porque você precisa do que ela vai fazer. Às vezes a gente fala assim: ah, não, deixa para depois. Ah, eu vou fazer depois. Ah, isso aqui não é importante. É muito. Se você não faz o teste intestinal, ela não sabe tratar você. Ela sabe, porque ela é inteligente, ela tá aqui na mentoria, ela sabe muita coisa. Mas ela não sabe qual que é o 1 milhão de bactérias, qual que é o seu que tá alterado. Impossível, nem eu sei, né?
Como que a gente vai saber? Através do teste, né? Através da análise, análise da microbiota. Como que a gente vai resolver o seu problema? Resolvendo, desinflamando, resolvendo a causa do seu intestino. Então, vai precisar das terapias endovenosas? Vai, porque o seu intestino está aberto. Se o seu intestino está aberto, não passa nada, querida. Passa só vitamina não ativa. Não ativa, o corpo vai falar assim: que é isso aqui? Reconhece? Não, joga fora, ficou caro. E Né? vamos falar outra coisa do exame de sangue, né? Vamos pontuar bem. Vitamina B12 alta no exame de sangue, Não tem que ver significa se nada. tá Não abaixo, a gente significa sabe que tá baixa mesmo, porque se tá no exame de sangue ali, tá 300, 400, é porque, Aí, nossa aí senhora, não lascou, tá né? tendo nada. Aí Mas lascou. assim, nossa, olha, minha vitamina tá mais de 1000, né, mãe? E continua fadigada. Bom que mãe nunca faz o que a gente manda, mas tudo bem. Vou mandar Nunca, ela lá pra nunca. Goiás, pra ver se É. ela escuta. Mas é assim, sabe, Ingrid? Não tem jeito. É a coisa mais doida do mundo. É a gente achar que a gente consegue tratar parentes. Vai não. Eita, mas é difícil. Mas é, assim, é importante. É tão interessante que o quanto realmente você pensar fora da caixinha em questão do intestino, você consegue tratar os sintomas do paciente. Mas ele tem que entender que isso é tão importante quanto você fazer qualquer coisa na sua vida, né? Então, assim, tem que pensar realmente no intestino como segundo cérebro. A gente já deu a dica aqui, master da berberina. Não atingimos ali a quantidade mais de 30 pessoas, mas. E aí, Ingrid, será que eles merecem mais uma dica? Eu falei que eu ia dar três. Ah, eu acho que merece. Ah, vamos prestigiar quem ficou aqui com a gente, não vai? Que aí Ah, vamos. quarta-feira todo mundo vai estar aqui de novo, né? Porque vai ter outra Isso. live. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer continuar esse assunto, porque é de interesse de todo mundo. É isso Emagrecer aí. sem caneta, tirando as outras complicações, que a gente vai continuar nos outros dias, né? Na sequência da live com a doutora É isso. Daiane. Então, eu acho que todo mundo vai querer toda quarta-feira bater ponto a partir de hoje. Com certeza, vai sim. E é interessante, né, Ingrid? Vou voltar só pro seu carrinho aí, que é uma coisa muito interessante, é que as pessoas não pensam que a tireoide faz tanta alteração assim, né? Assim, eu posso deixar meu medicamento da tireoide, não vou utilizar, isso tá tudo certo. E assim, ó, gente, eu aprendi isso no primeiro dia de medicina. Primeiro, não sabia nem o que era hipotireoidismo. Quando eu entrei na medicina, uma professora virou e falou assim, ó, eu quero que vocês aprendam uma coisa para vocês levarem para a vida. Se você tem uma alteração da tireoide, nunca deixem de tratá-la, porque se você não tratar, você está dando um tiro no pé. E aí, às vezes, você vai em vários médicos que não tá pensando na clínica. É igual eu falo assim, eu tenho um livro lá na clínica que é desse tamanho, que se chama Semiologia Médica. E a gente aprende na medicina que é clínica, só que a gente fica tão viciado no exame laboratorial que não pensa na clínica, né, Ingrid? Você usa para alguns pacientes, ou você ainda não usa medicamentos para tireoide, ou nem que seja. Eu vou dar essa dica para vocês vão ficar aí até o final para a gente dar essa dica. Quais são os suplementos que são utilizados na tireoide para resolver esse problema? Mas, Ingrid, hoje, você mesmo com os exames normais da tireoide, mas com a clínica, assim, ó, totalmente da tireoide, você trata ou não trata? Hoje eu trato. Hoje eu penso no bem-estar do paciente. Há 5 anos atrás eu falaria que não. Se o exame laboratorial tá ok, ia assim permanecer. Se tem paciente minha antiga aí dessa época, já ouviu esse discurso. Mas com a constante evolução, né? Porque médico, se ficar lá atrás, ficou para trás, né? É, com a busca de conhecimento, com tudo, com certeza eu trato. Com certeza. E eu vejo que a suplementação
que eu achava que era besteira. Gente, eu tô abrindo meu coração, vou falar mesmo. Eu achava que não foi isso que eu aprendi, né? É, a gente aprendeu ceticamente, como cirurgião de cabeça e pescoço, ainda mais, né? Operar, 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 tratar o câncer, operar, e esse exame de sangue tá bom, manda pro endócrino ainda, né? Tá tudo certo. O que importa é curar o câncer. E saiu uma, uma pesquisa feita nos Estados Unidos e na Europa, isso faz, eu estava grávida, 2023, que as pacientes tireoidectomizadas por câncer de tireoide são as que têm a pior qualidade de vida. Acho que isso eu não tinha nem comentado com você antes. Nossa, não sabia Depois disso. eu pego esse estudo e mando lá. Meu Posso até pôr depois no Deus. meu story. É, trabalho científico mesmo. Coloque, Que tem a coloque. pior qualidade de vida de todos os pacientes que eles estudaram pós-tratamento de câncer. Porque, Meu graças ao bom Deus, o câncer de tireoide é altamente curável. Só que os sintomas de hipotireoidismo nem sempre levados em consideração pelo médico que está acompanhando, gera uma qualidade de vida muito ruim. Então, essa pessoa está curada do câncer, ela está feliz porque ela está curada do câncer? Óbvio. Só que ela não está bem. Ela queixa a qualidade de vida dela. Falou, depois da minha cirurgia, minha qualidade de vida caiu. E isso é Estados Unidos e Europa. Então, assim, é visto, porque nem sempre o seu exame de sangue É está compatível compatível. com sua clínica. Não E o tem que a como. gente esquece, que a gente aprendeu lá na semiologia, que a clínica é soberana, que a clínica é soberana. E depois que você forma, a única coisa que você não faz é a clínica ser soberana. O exame de sangue é Exato. soberano, você Imagem tem é que. soberano, né? Exato. É isso aí. É interessante o que você falou, e eu vou provar para vocês hoje, né? Uma paciente minha veio com um nódulo da tireoide, e aí ela fez a punção, deve ter. Eu acho que a punção dela foi em novembro, se eu não me engano, novembro ou foi dezembro. E aí veio benigno, era um bócio, um bócio simples, não tinha nada de câncer, nada disso. E aí eu falei assim, vamos fazer a suplementação pra gente ver se a gente consegue diminuir. Ela voltou hoje no consultório. Hoje, gente, o nódulo dela, a hora que ela fazia assim, a gente conseguia ver, tá? Era um nódulo visível. Não tem mais nada. E eu até coloquei, falei assim, deixa eu tocar isso aqui que eu não tô acreditando, não. Sumiu. O nódulo dela era enorme. Eu tocava, eu falei assim, gente, mas não é possível, não tô achando, não tô achando. Sumiu, Ingrid. Se ela tiver aqui, tá aqui, Laís. Se ela tiver aqui, podia falar. Nada. Sumiu com a suplementação da tireoide. Agora eu quero que você responda essa daqui. Você já viu, né? Vi. Doutor, e a inflamação na paratireoide? É a mesma coisa da tireoide? Com relação ao Não, intestino? não é. Também, tá? Em relação ao intestino, por estar no metabolismo da vitamina D. Mas a Isso. paratireoide e a tireoide são órgãos diferentes, porém juntos, tá? A tireoide é como se a gente tivesse uma borboletinha aqui na frente do pescoço, e a paratireoide entre 3 e 7, mas normalmente 4, tá? Ervilhinhas grudadas na nossa tireoide. Só que essa ervilhinha, que você não dá nada, ela é extremamente importante, porque ela faz o metabolismo do cálcio e da vitamina D. Então, se a gente tem algumas doenças específicas da paratireoide, tá? Que vão descontrolar, tirando cálcio do osso, leva o cálcio para o sangue, passa no rim, metaboliza. Se tiver muito cálcio nessa passagem do rim para limpar, o cálcio deposita no rim, fazendo pedra nos rins, Nossa. tá? Uma das causas de pedra no rim é que tem que investigar doença da paratireoide e até levar à insuficiência renal crônica dialítica. Então, assim, mas eu não tenho pressão alta, não tenho nada.
hiperparatireoidismo, que é o que chama essa doença. Na residência, a, a Dani, eu vi que ela está aqui. Dani, se manifesta, você vai lembrar. A minha dupla de vida, né? A gente opera junto e tudo mais. Na época que a gente estava lá aprendendo a operar tireoide, lá em 2015, 2014, chegou uma paciente encaminhada pela equipe da nefrologia, porque abriu um quadro de parou fazer xixi total e investigaram, viram que tinha um monte de pedrinhas no rim dela e o rim não funcionava. Quando a gente foi investigar e o PTH alto, ela viu que ela tinha um hiperparatireoidismo primário, né, que é doença da glândula, evoluiu tanto que os dois rins pararam de funcionar e a gente precisou operar essa paciente, retirar as paratireoides, que as 4 já estavam doentes pelo progredir da doença, e a paciente não ficou dialítica para sempre, né? Infelizmente, ela acabou falecendo em menos de um ano, de tão Nossa. importante que é essa doença, né? E ninguém dá nada. Ai, porque só teve uma pedrinha no rim. Quantas vezes você teve pedrinha no rim? Será que alguém te pediu o hormônio da paratireoide, que é o PTH, né? Ai, porque é só uma pedra no rim. É isso aí, assim, é muito. A gente fala assim que às vezes há clínicas, você precisa associar as coisas, né? Ontem eu estava dando uma orientação para eles nas aulas, até assim, o que, que o beta-HCG tem relação com a alteração do TGO e TGP? A gente descobriu um câncer com um beta-HCG que é de gravidez positivo, com um câncerzinho lá no fígado, com alteração da hepática. Então a gente tem que ter relação das coisas, né? Ah, tem uma doença renal, tem um cálculo renal, opa, será que não é um problema da paratireoide? Será que não é um problema de excesso de ácido úrico? Tem tantas coisas, mas você não pode esquecer das coisas básicas também, né? E assim, ó, essa paciente, talvez, ela devia ter cálculos renais de repetição e ninguém viu, né? Não, porque é normal ter pedra no rim. Não, não é É, normal ter pedra no rim. deixou passar, você entendeu? Deixou passar demais. Tanto passou demais que a pessoa, né, chegou na diálise e faleceu. Então, assim, talvez se tivesse uma pessoa que tivesse olhado com um olhar mais cuidadoso, talvez seria visto, né? Vitamina D baixa é normal? Não, não é normal Não ter é vitamina D normal. baixa. Ah, é porque ninguém pega sol. Tudo bem, mas assim, quer dizer que você não está metabolizando nada? Puxa vida, não é normal você deixar a vitamina D baixa, né? É, não Já foi pode. visto que vitamina D não é só vitamina, é hormônio, né? Ela tem muito mais ação do que só do cálcio, mas acho que isso aí é conversa para mais de uma hora. Nossa, não vai dar, né? Mas hoje a gente realmente teve essa incrível orientação para vocês aí sobre a questão realmente de suplementos que podem auxiliar no seu emagrecimento, isso é real. Né? Hoje a gente tem estratégias que a gente pode associar ou até utilizar no lugar da Monjaro para realmente fazer esse paciente ter um emagrecimento mais efetivo. A gente tem que pensar que a clínica não é apenas um dado, não é apenas um exame, você tem que juntar todos e identificar quais são os fatores de risco e fazer um tratamento mais bem feito, né? Um olhar clínico é importante e não esqueçam, o intestino é segundo o cérebro. Se você está deixando isso passar, é, lembre-se que isso pode gerar problemas para vocês, não agora, mas também no futuro. A gente vai fazer lives aqui sobre Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas e até autismo relacionada a intestino, né? Intestino da mãe. Então, cuida do seu intestino com muito carinho, muito amor, que isso pode facilitar você a perder peso, pode facilitar você não ter doenças futuras neurodegenerativas, pode facilitar você ter qualidade de vida, disposição, ânimo, libido, tá? Que também é relacionado ao intestino, tá? Saiu um estudo científico, vou postar esse estudo para vocês, vendo que é legal, microbiota falando sobre a relação libido com a microbiota alterada, né? Então, tem essa mentalidade que não é apenas
a pessoa não comer e engordar, ela pode até não comer mesmo e ela está extremamente acima do peso por causa da alteração da microbiota. Ela pode estar cansada, fadigada por causa da alteração da microbiota. Saiu do ar, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão Eu tô aqui? escutando bem. Tá? Tô normal pra mim. Porque falou ali, saiu do ar, talvez. Então, tem essa consciência que fazendo a suplementação da tireoide, né? Cuidando com você, né, Ingrid? Essa questão aí, cuidando com você da tireoide, das suplementações, cuidando do intestino, vocês vão ter uma qualidade de vida extremamente maravilhosa, tá? Então, eu falo que eu sou suspeita para falar de intestino, porque eu amo esse assunto. A gente falaria aqui, né, Ingrid? Como eu Nossa, falo na aula até 2 horas da manhã. e como a gente fala, hein? E Puxa como a vida. gente fala. E como vocês aprendem, como eu aprendo também, né, assim, com vocês. Eu sou muito feliz de ser professora, de estar podendo ajudar aí tantos médicos a evoluírem, assim como a Ingrid está sem. Gente, a Ingrid, eu falo que ela é uma aluna extremamente inteligente, rápida, que eu falo uma coisa, ela já. Opa! Já sei o que é isso. Então, acho. Você tem um caminho aí muito brilhante pela frente, ainda mais tratando duas causas dessa relação, né, de emagrecimento, qualidade de vida, própria reposição hormonal, que é intestino e tireoide. Os Ah, dois, vai. os dois master. Não, isso devo muito a você. Tenho aprendido demais, demais. A minha cabeça é outra, total, né? É, não deixo a minha raiz de cirurgia de cabeça e pescoço, que eu sou apaixonada pela tireoide, literalmente apaixonada, né? Mas o intestino também, com tanta mudança hormonal, não tem como a gente não falar em tempos atuais. Não, não, é assim, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo que tá vendo a live, que vai ver os próximos, é, não tem como perder. É muito, muito enriquecedor. E na mentoria, a gente, você é a nossa professora, tudo, a nossa mentora, e nós temos nosso grupo oncologista, né? De mais 30 anos de experiência em oncologia, né? Que também está vendo uma outra visão. A gente tem GO, então é um aprendizado para todo mundo, né? Você passando essa visão do intestino que você já estuda há tanto tempo, e a gente vem complementando com o nosso conhecimento agregado, né? Isso só beneficia os nossos pacientes que chegam, porque a É gente verdade. consegue ter várias especialidades numa só, né? É Num verdade. lugar só, que todo mundo se ajuda em prol da pessoa que veio te procurar, que está confiando a vida em você, É né? verdade. Então, esse eu acho que é o objetivo maior, que muita gente deveria se unir, como a gente tem se unido na mentoria, em prol do Do conhecimento, em paciente. prol da saúde do paciente, né? É, Não é, o médico não faz isso em prol da própria pessoa, né? O médico ele tem aquela sede de conhecimento porque ele quer diferente. E é verdade. o meu start de querer diferente foi simplesmente não. Foi por tantos anos só operar tireoide, só tireoide desde 2015, que 11 anos aí operando tireoide, e eu vi as minhas pacientes que chegavam magrinha engordando. E o TSH e T4 livre normal, né? Paciente desenvolvendo depressão. Quantas que eu não passei fluoxetina? Quantas que eu não passei sertralina? Você não estava De- errada, você só tinha falta de um conhecimento diferente, né? Dedo da mão e do pé não falta, porque Sim, eu tenho o nome delas na cabeça. Hoje eu penso assim, puxa vida, hoje eu consigo fazer a diferença na vida dessas outras pacientes, é né, que a gente verdade. opera agora, para não deixar ela engordar, para não deixar engordar na estética, né? Não é, na Não. questão não é É bem-estar, só gente. É é tudo. qualidade de vida, É né? Se qualidade. você pensa
que a maioria das minhas pacientes tem 30 e poucos anos, até algumas de 16 com câncer de tireoide, né? Quantos anos de vida ela tem pela frente? É verdade. É verdade. É assim, pensem, né, direito na hora de escolher o médico de vocês. Ai, que eu tô feliz demais, ó. Essa doutora Daiane é maravilhosa, tá salvando minha vida, Ju. Muito obrigada. Que bom, né? Que a gente possa sempre evoluir. A medicina tá aí, a gente está crescendo cada dia mais, né? Tem coisas novas, tem coisas que eu vou falar aqui hoje, que daqui 10 anos eu vou falar para vocês, ó, gente, mudou. Não é assim mais, né? Graças a Deus, né? As coisas mudam, as coisas evoluem e vão trazendo cada dia mais novas perspectivas de tratamento. Hoje a gente está aí com. Oi, gente, travou? Estão me ouvindo? Não, tá tranquilo. Tá, né? Tantas pessoas aí que tanto tratamento, né, vindo aí, né, Ingrid, relacionadas à qualidade de vida do paciente, e que a gente está trazendo aí cada dia mais evidências científicas boas. E não esqueçam, intestino é segundo cérebro. Se você está aí pensando em ter uma qualidade de vida, em ter uma disposição, um ânimo, não esqueçam que não é apenas hormônio, não é apenas vitaminas, não é apenas tireoide, é um conjunto. E isso pode estar relacionado ao seu intestino. Cuide dele direitinho, que pode ser uma base para todos os seus sintomas, tá? E antes da gente terminar, eu vi que tem uma pessoa super especial aqui assistindo a live, Dr. Aloísio. Esse é um grande cirurgião. Pensa numa pessoa Que que legal. sabe muito de cirurgia, muito de anatomia. E pra mim, ele tá assistindo a live, chefe, te amo. E esse Que é um cara graça. que tá sempre aberto a, a Aprender ouvir, mais. a aprender. Esse tem uma sede de conhecimento. E olha que ele é dos médicos antigos, hein? Olha que legal. É bom, Aqui, né? ouvindo a gente falar do intestino, que eu tenho certeza que vai botar em prática já já com as pacientes que opera. Certeza. Olha só, olha aí, tá vendo? Ó, pacientes que operem, não deixem de usar berberina, já expliquei hoje. Agora vamos lá, então, para finalizar, eu vou deixar o. Mais duas dicas. Vai, Dai, Ai, merece. vamos. Vou dar essas dicas aí para vocês. Então, a primeira dica que eu já falei para vocês é a berberina, que eu sou apaixonada mesmo. Gosto muito desse fitoterápico, né? Para auxiliar tanto no emagrecimento quanto na qualidade de vida mesmo dos pacientes. Trabalha ali essa questão de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico. A segunda dica que eu vou dar para vocês, tratem essa relação ali da tireoide, né? Então, há suplementações que não podem faltar para que você consiga emagrecer com qualidade, tratando desse bichinho tão importante que é a nossa tireoide. Selênio, coenzima Q10, magnésio, cálcio, Vitamina K, citrato, vitamina K2, vitamina D. MK7 e vitamina D. Lindo, tá vendo aí? Ela já tá na ponta da língua. Todas as suplementações aí excelentes para tanto tireoide quanto para você ter ali uma melhora metabólica, facilitar você a perder peso. E a terceira dica, já que a nossa colega foi boazinha e deixou nós dar 3 dicas, mesmo com né? Ok. Vamos para a terceira dica. Você tem alguma aí em mente? Você quer que eu Ah, fale? faz você, faz você. Não, tá bom. Então, a terceira dica que eu falo para vocês, consumam o alimento menos processado possível. Faça uma alimentação mais limpa, tá? Faça uma alimentação menos industrializado possível, com mais qualidade. Não esqueça da água na sua alimentação. Tudo começa no intestino pela limpeza, como a Ingrid mesmo comentou brilhantemente. A gente começa o intestino com a limpeza, né, do intestino. Então, essa limpeza, a principal base dela é você fazer uma alimentação melhor, com menos industrializados, menos sorbitol, menos comer comida de verdade, gente. Brócolis,
arroz, feijão. O feijão até que algumas pessoas não têm essa questão ali da distensão, né? Mas vamos lá, voltando. Brócolis, banana, alho. Não briguem comigo depois vocês ficarem com gosto de alho na boca, viu? O alho, propriamente dito alho. O vinagre é uma boa opção. O vinagre de maçã orgânico também é uma excelente suplementação ali para fazer de manhã. Água com limão pela manhã de jejum. Então, fazer uma alimentação melhor, fazer essas limpezas ali intestinais é interessante. Vai facilitar vocês a terem uma perda de peso mais efetiva. E, detalhe, eu estou com uma comunidade aqui no Instagram. Não, no Instagram não, no WhatsApp, que tá tendo alguns desafios e todo dia eu tô lançando um desafio diferente, coisas que vão ajudar vocês a emagrecer e também ter 21 dias aí de dicas. Quem quiser, manda um direct ali no final para vocês entrarem nessa comunidade, para vocês aprenderem um pouco mais e ter já melhorar em 21 dias uma qualidade de vida bem importante. E é isso. Ah, e detalhe. Quarta-feira, dia 11/2, eu quero vocês aqui novamente para a gente falar respostas ruins aos medicamentos de emagrecimento. Pode ser devido à alteração da microbiota? Escutem só. Algumas medicações não fazem efeito. Por exemplo, a Mounjaro. Eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa que usa Mounjaro e não está emagrecendo. Se você conhece essa pessoa ou está usando qualquer tipo de medicamento e nunca conseguiu emagrecer, não perca a live da semana que vem. Vai ser com um médico incrível, que é o Dr. Itamar. O Itamar, ele é cirurgião gástrico, ele é gastroenterologista. Então, vai falar sobre muitas coisas interessantes aqui de microbiota e por que você está usando medicamentos e aí mesmo assim ainda não está emagrecendo. Então, fica aí essa dica da semana que vem e eu aguardo vocês. Ingrid, quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Só Né? agradecer, sempre só agradecer pela oportunidade de partilhar isso com você. É mágico. Eu tô só agradecer, de verdade, estou muito feliz. Que bom, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Ingrid, foi muito bom. Esse bate-papo foi tão bom que a gente ficou até, ó, era para acabar 21, faz 21 e 17. Ainda tem gente aqui com a gente, né, Ingrid? Oh, o pessoal curtiu. Muito obrigada a todos vocês que ficaram. Obrigada, muito obrigada, Ingrid, por participar dessa live. E eu tenho certeza que nós faremos outras aqui em breve. Até Beijo, tchau, mais. Dai. Boa noite. Beijo. Tchau, Boa gente. Obrigada noite. por Boa noite, tudo. pessoal. Todo mundo. Obrigada pela presença.